Gachakuta. Bom, esse é um mangá que eu vi falar 2 anos atrás, num vídeo do Pecini, e ele dizia que ele ia ser o grande novo show, nem era mais uma parada pra chamar atenção, né? Mas bom, ele ganhou uma animação e a única coisa que eu posso falar é que eu tô brisado nesse anime, eu tô apaixonado, velho. E que tem o Matoso aqui. Esse cara é um zelador. Tô começando a achar que é melhor eu te dar uma boa lição. Eu vou te dar o gostinho do meu bastão do amor. Gachakuta já começa com essa pintura aí maravilhosa, enquanto o narrador diz que quando usamos um objeto com muito cuidado, eles passam a armazenar uma espécie de alma dentro deles. Porém, o que habita o lixo? E o que acontece com aqueles objetos que a gente descarta porque aparentemente teriam perdido a sua função? Na cena seguinte, a gente tem uma garotinha que ela tá chorando porque o bichinho de pelúcia dela que ela e a mãe dela acabaram de comprar rasgou. E aí a mãe dela diz que não tem jeito e a única solução é jogar fora e comprar um novo. A filha acaba concordando e joga o objeto no lixo. Pessoas transformam facilmente coisas em lixo e então passam a tratar como algo sujo e nunca mais passam a dar valor. E isso aí é dito pelo narrador, enquanto tem uma carreta, um caminhão do lixo, que tá levando todo o lixo da cidade pra um lixão. Ficou meio redundante, foda-se. Então, é aí que a gente é apresentado ao nosso protagonista, o Ludo, que tá fuçando o lixo. E, meu Deus, velho, que design foda! A criadora de Gachakuta sabe fazer um personagem muito dripado, mané. O que é isso? Inclusive, rapaziada, a Keiurana, a criadora de Gachakuta, ela é muito fã de Soul Eater e ela também trabalhou em Fire Force por um momento. Voltando ao Ludo, nós também somos apresentados ao lugar que ele mora, que é uma espécie de periferia, e nela tem um muro que divide a área rica da cidade e essa área mais periférica, a área pobre, né? Enquanto o Ludo tá mexendo no lixo, a gente também conhece a Shiwa, que é uma amiga do Ludo, que questiona ele do porquê eles dão o trabalho de se arriscar tanto assim por lixo, colocar a sua vida em risco, como a gente teve os guardas perseguindo ele. E então o Ludo diz que... Porque os ricos jogam fora coisas que ainda dão pra usar. Eu fico com pena dessas coisas. Além disso, eu preciso de dinheiro pra viver. Após o Ludo dizer isso, chegam uns garotos que começam a chamar ele de fedido. Garotos que também são da periferia, aparentemente. E aí eles falam pra Shiwa se afastar do Ludo. E também dão um destaque especial para as luvas do Ludo, que ele tá sempre usando. E ainda por cima já revelam que ele é filho de um assassino. Então, um dos garotos diz que o subúrbio, antigamente, era um lugar que servia para prender criminosos. E que hoje em dia, quem vive nesse lugar são apenas os descendentes desses criminosos que eram presos. Porém, um tempinho atrás, os moradores se juntaram, se esforçaram muito, trabalhando muito duro para conseguir tirar essa imagem ruim que essa área mais pobre da cidade tinha. Porém, o pai do Ludo matou umas pessoas importantes e destruiu toda a reputação que estava sendo criada. Acredito que o pai do Ludo teria matado alguém da área mais rica da cidade, né? E foi isso que causou essa perda da reputação. E eles ainda falaram que o Ludo, ele pode acabar fazendo a mesma coisa que o pai dele, tentando jogar os crimes do pai dele no Ludo. O Ludo fica puto e espanta os garotos, mas aí a Shiwa acalma ele, enquanto ele tá um pouquinho mais nervoso, dizendo que ele não precisa ser igual ao pai dele e que ele também não é uma pessoa ruim que chegaria a matar alguém. A Shiwa olha o bichinho de pelúcia que o Ludo resgatou no lixo e acha isso muito incrível, velho. Por ele ter remendado algo que foi abandonado por outras pessoas, ele viu o valor e conseguiu consertar ele. Em seguida, nós somos apresentados ao Leggito, que é quase um pai pro Ludo, já que ele acolheu ele quando ele era bem pequenininho. Quando ele era um bebê, na verdade. Leggito, então, repreende por ter ido na cidade catar lixo e aconselha a não fazer mais isso, porque o Leggito teme muito que o Ludo se machuque nessas idas à cidade da área mais rica. E é nesse momento que a gente descobre o que as luvas do Ludo escondem. Um machucado
desses não é nada demais, não comparado aos machucados que eu ganhei do meu pai. E nesse quadro a gente tem um destaque para a mão dele que tá meio escurecida, como se tivesse uma marca ou uma espécie de maldição. Eu sinceramente eu não li o mangá, só tô vendo o anime semanalmente, mas eu acredito que essas mãos sejam uma espécie de, como eu disse antes, uma maldição ou talvez até uma herança, né? Talvez isso dê algum poder especial pro Ludo, eu não sei. Mas eu acredito que isso vai dar algo negativo, algo positivo pra ele, né? Leggton então explica um pouco sobre como esse mundo funciona. Se alguém da periferia cometer um crime grave, ele vai ser jogado no abismo. E diz ao Ludo que o pai dele também foi jogado lá. O Ludo, ele sofria muito preconceito devido às suas mãos estranhas, né? Ele era constantemente atacado por conta disso. E foi aí que o Leggton deu essas luvas para o Ludo conseguir esconder as mãos dele. E desde então, elas passaram a ser o seu objeto mais precioso. E, caralho, que painel foda. Essa do Ludo observando o abismo. Muito, muito bonito mesmo. Em dado momento, o Ludo encontra a Chua e dá o brinquedo pra ela. E em seguida, o nosso cria fica nervoso e sai correndo. Realmente muito brabo. Parabéns. Na correria, ele acaba esbarrando no homem encapuzado que deixa um livro cair. E isso aqui já foi o suficiente pra me fazer querer ler o mangá todo e descobrir o que é esse livro, mano. Inclusive, isso aqui já é uma diferença da animação pro mangá, né? No anime, enquanto o Ludo tá correndo, ele acaba esbarrando em uns guardas e não nesse homem encapuzado. E pelo que eu me lembro, esse livro não aparece em nenhum momento do primeiro episódio. E esse livro tem umas figuras geométricas nele, né? Tem uns círculos e um triângulo. Depois do Ludo esbarrar no homem, ele se levanta e ele vai pra casa. E aí ele acaba encontrando o seu pai morto no chão, com uma adaga cravada no peito dele. O Ludo, ele chega um pouquinho mais perto pra ver como é que o Leggton tá. E aí o Leggton diz pro Ludo fugir e faz a ele um último pedido. Ludo! Foge daqui! Você é o único que pode mudar! Mudar esse mundo de merda! Ah! Por quê? Então os guardas aparecem e acusam ele de ter matado o Ludo. Teorizando aqui, eu acho que já é possível supor que talvez esteja rolando uma corrupção aí, né? E que tudo isso foi armado pra incriminar o Ludo, já que eles apareceram assim do nada, sendo que, tipo, não tinha acontecido nada ainda. E no anime isso até fica um pouquinho mais claro, como o Ludo ele esbarra nos guardas antes de ocorrer o assassinato, porque no anime, o Ludo ele vê o exato momento em que o assassino mata o Leggton, que é diferente no mangá, né? Que o assassino mata e ele, quando ele tá fugindo, ele esbarra no Ludo. O Ludo então é capturado pelos guardas e condenado a ser jogado no abismo pelos seus crimes. E algo que me surpreendeu muito vendo o anime pela primeira vez foi essa cena aqui. Escuta! Tila! O Leggton foi assassinado! Por favor, encontre quem fez isso! Eu acreditei em você. Mas fazer o quê? É mesmo filho de um assassino. Pro abismo com a sujeira! E é nesse momento que, após ser abandonado pela sua comunidade, pela sua única amiga, o Ludo ele para de falar e ele percebe que em meio à multidão, o homem que matou o pai dele estava lá no meio, assistindo ele. E em seguida, o Ludo é jogado no abismo, ao mesmo tempo que decide que a vingança dele não será só ao homem que assassinou seu pai, mas também a todos os humanos. E, cara, na animação isso aqui tá um absurdo de foda, essa queda dele. Enquanto ele tá caindo aqui no mangá, ele vê algo escondido na escuridão, que eu não sei o que é, mas isso aí instigou bastante a minha curiosidade. Cara, eu quero muito descobrir o que tem mais pra frente dessa história, velho. Tudo nesse mangá me deixa muito curioso, até mais do que no anime. Gashakuta parece ser um universo tão rico. O Ludo sobrevive à queda e aparece em meio a um lixão. E então é aqui que o primeiro capítulo se encerra, com um monstro gigante feito de lixo encarando ele. Que no anime, inclusive, é 3D, mas dá pra digerir, tirando esse pé dele, que é feio pra caralho. E bom, a partir daqui eu vou dar uma rushada, rapaziada, pra comentar sobre os 2 episódios lançados até agora, que eu tô atrasado. Eu acho que já saiu o 4 e eu vou tentar fazer um vídeo sobre. Até aqui,
a quantidade de coisa incrível que teve, tudo muito bom, velho. Uma construção de mundo absurda, um protagonista que tá em busca de vingança devido às injustiças que ele sofreu, diversos mistérios que te cativam desde o começo e te faz querer saber tudo, isso tudo em um capítulo ou um episódio. Eu diria que isso sim é introduzir uma história, mas voltando dentro do abismo, ele começa a ser atacado por esses monstros gigantes. E pra piorar, o ar lá dentro é tóxico, então ele começa a passar mal. O Ludo então começa a lutar contra essas criaturas, e enquanto isso tá acontecendo, tem um homem mascarado observando ele, que no momento que o Ludo começa a perder a luta contra essas criaturas de lixo gigante, esse homem aí, cara dripado pra caralho com guarda-chuva, a figura misteriosa então pega o guarda-chuva e ativa alguma coisa nele que faz ele ganhar alguma espécie de lâminas e destrói o monstro. E é nesse momento que o Homem Mascarado se revela ser um personagem de Tokyo Revengers. Bom, eu acho que esse é um momento interessante pra gente saber como é que o abismo funciona. E nesse mundo, existem vários humanos vivos, e algo que a maioria deles tem em comum é odiar os humanos que vivem no paraíso. Paraíso é, no caso, o lugar que o Ludo vivia, né? Aquela cidade que parece ser uma cidade que flutua, uma cidade dos céus. Pois foram eles que criaram esse cenário apocalíptico no abismo. Os homens do paraíso vivem jogando lixo de maneira desproporcional nessa superfície, então o lixo ele acaba se acumulando e cria um ar tóxico. E por fim, ele ainda ganha vida e viram aqueles monstros. Geralmente quando alguém cai do paraíso pro abismo, acaba morrendo na queda. Então o corpo ele é elevado e seus órgãos e roupas são retirados e vendidos. O Ludo então percebe que não é só o povo de cima que é o seu inimigo, mas também o povo de baixo, que guarda um enorme rancor contra ele e contra todos que vieram de cima. E eu acho que esse é um bom momento para explicar os poderes desse mundo também. Em Gachakuta, algumas pessoas conseguem dar alma a objetos que possuem um valor afetivo grande para os usuários. E esses itens acabam ganhando habilidades dependendo de quem está usando. E cada um deles pode usar, até o momento, apenas um objeto. Essas pessoas são conhecidas como Givers. Acontece que o Ludo ele tem a capacidade de dar vida a qualquer objeto que ele tocar. E o motivo até então fica meio que subentendido de ser o fato dele dar valor a todas as coisas, não importando se seja algo realmente útil, mas a questão é que ele vê utilidade em todas as coisas, ele trata todos os objetos com muito carinho. E eu também fico me perguntando se isso não tem algo a ver com as mãos marcadas. Eu sinceramente espero que não tenha nada a ver mesmo, eu acho muito bonito ele ser especial devido à sua personalidade de tratar tudo com muito cuidado e afetividade. Então eu espero que a mão dele não tenha nada a ver com esse poder dele, eu quero que seja algo característico por ser quem ele é. O nosso Tokyo Revengers aí, ele pertence a um grupo conhecido como Zeladores. Pelo menos aqui no anime, né? Porque no mangá é traduzido como Limpadores. Eles são responsáveis por derrotar os monstros feitos de lixo. A gente também é apresentado ao Zanka, que vai ser encarregado de treinar o Ludo a controlar os seus poderes, e que também é um Giver, logo ele também possui uma arma. O Ludo e o Zanka acabam brigando e começam a jogar merda de um lado pro outro. Essa cena é muito boa, cara. Porra, briga de merda, parabéns. E no fim do terceiro episódio, nós somos apresentados a personagem feminina Hiwo. Então, parece que a gente já tem o nosso trio principal formado e o nosso Gojo apelão aí pra ensinar eles. Bom, pessoal, o vídeo vai acabando por aqui. E antes de terminar, eu gostaria de saber se vocês estão assistindo Gachakuta e se vocês também gostariam que eu trouxesse uma análise semanal. E também dei alguma crítica aí sobre o vídeo, eu tô começando agora, ia ser muito bom, ia me ajudar demais. No primeiro vídeo teve uma galera aí que me ajudou, eu vou estar passando aí no vídeo. E eu não tô com o nome de vocês aqui, mas muito obrigado a todos vocês aí que comentaram, gente. O primeiro vídeo me surpreendeu até. Eu achava que não ia pegar nem 3 views, pegou 500 e pouco. E é isso, vamos pra frente e abraço, rapaziada. Até outro dia.